Olá pessoal, tudo bem? Obrigado aí por mais uma vez se juntar nos nossos vídeos, a nós aqui. Os vídeos que a gente está explorando, né? Você que está chegando agora, eventualmente está vendo pela primeira vez, nós temos uma série de vídeos sobre o estresse, depois as origens do estresse. E agora nós estamos trabalhando um pouco com a ideia do bem-estar. O bem-estar, num certo sentido, pode ser uma antítese ou pode ser um antídoto, perdão, ou eventualmente uma prevenção mesmo ao estresse quando ele ocorre, né? Então nós estamos agora nos dedicando a trabalhar um pouco sobre os impasses, né? Os impedimentos, as coisas que podem dificultar o nosso acesso ao bem-estar, né? Ao bem-estar psicológico, ao bem-estar físico. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que acomete muito aqueles que têm responsabilidade, trabalham com intensidade e, enfim, é uma coisa típica de quem é ativo e intensamente ativo, que é a possibilidade da exaustão. A exaustão vem, né? E para muitos de nós, a ideia intuitiva inicial é que a exaustão é o extremo do cansaço. Quando eu estou muito cansado, eu fico exausto. É verdade, esse uso é legítimo, é isso aí mesmo. Então, e aí, você consegue jogar mais 10 minutos? Ah, não, cara, estou exausto. Não, acabou. A pilha acabou mesmo, né? Então você tem o cansaço, mas cansaço, né, é uma experiência um pouco diferente do que nós estamos aqui tratando como exaustão, né? A exaustão para a gente aqui é um pouco mais precisamente a ideia que você tem o sentimento de estar sobrepujado, a ideia de ter sido vencido, ou a ideia de que eu não dou conta do que está diante de mim, que o que está diante de mim é maior, ou a ideia de que eu não sou a pessoa para isso, essa coisa aí é excessivamente complexa e me bate um desânimo, né? Essa é a ideia da exaustão. A exaustão tem uma dimensão objetiva, como tudo, tem uma dimensão objetiva e tem uma dimensão subjetiva. Desculpe. Nós vamos hoje nos dedicar à dimensão subjetiva, né? Que tem mais ligação com o bem-estar. O cansaço, né? É como se a exaustão fosse o extremo num contínuo do cansaço. Quando eu estou extremamente cansado, eu estou exausto. Mas para nós, eu posso estar extremamente cansado e não exausto, e eu posso estar exausto logo nas primeiras horas do dia. Antes de eu ter feito força, eu já estou me sentindo exausto. Eu já estou me sentindo vencido. Eu já estou me sentindo derrotado, né, pelas circunstâncias. Esta ideia, né, é uma ideia distinta da ideia do cansaço, que é a ideia da perda temporária, momentânea das energias. Então você pode ter alguém que está pregado pelo que ele fez naquele dia, em termos de trabalho, e ele vai para a cama, ele vai dormir, mas ele dorme, está cansado, está dormindo, mas a motivação que ele tem longitudinal, o propósito que ele tem, se mantém íntegro. No dia seguinte ele acorda já disposto, né, já pronto a ir fazer aquilo que a gente experimenta muitas vezes. A gente acorda pela manhã, a gente sente que acordou mais cedo do que deveria. Quem já não passou por essa? No entanto, eu posso acordar sentindo que eu poderia ter dormido um pouco mais, no entanto, entusiasmado e motivado pelo que eu tenho a fazer
nas próximas horas, naquele dia. Então a gente vê que o cansaço não é a experiência da exaustão. O cansaço é uma experiência própria e a exaustão é outra, né? Um exemplo, algo que exemplifica muito bem a questão da exaustão, uma imagem, é aquela do Sísifo, né? Vocês devem conhecer, a maioria já deve ter ouvido falar do Sísifo, que era aquele mortal que foi condenado por Zeus a passar a eternidade levando uma rocha, uma pedra, uma rocha de mármore para o topo de uma determinada montanha. Aí quando faltava 1 milímetro ali para a rocha ficar, ela descambava e caía de volta para o pé da montanha. Lá ia Sísifo outra vez, tinha que pegar e recomeçar arduamente a sua tarefa. Mas é interessante de ver o seguinte, que o Sísifo, antes de entrar nessa, o Sísifo foi um daqueles homens, um daqueles mortais que primou por torrar a paciência dos deuses, né? Quem tiver tempo aí quiser dar uma lida na biografia dele, vamos pôr desse jeito, né? A história de vida do Sísifo, deve ver que ele foi, mas ele foi um moleque até não poder mais, né? Primeiro que ele tinha um irmão que ele odiava o irmão e queria dar fim do irmão, etc. Fato é que na vida dele, o Sísifo, ele conseguiu ludibriar, ele conseguiu enganar a morte 2 vezes. Por 2 vezes, Zeus mandou Thanatos, né, a morte, o deus da morte, a morte, levou lá em 2 ocasiões diferentes para trazer Sísifo. Sísifo tapeou a morte, enganou a morte 2 vezes. Quem tiver ocasião de ler, vai ler e você vai perceber, desculpe mais uma vez, e você vai perceber que ele tinha muito mais de travesso, de moleque, do que exatamente um cara maligno. Apesar da coisa que aconteceu entre o irmão e tal, dá uma lida lá. Mas você vê que às vezes que ele engana a morte, na história, tá? Vem vontade de rir. Então é o ser humano, é o homem vencendo o establishment, né? Vencendo o ditame dos deuses. É muito interessante isso daí. Então, ele já era, né? Se ele enganou a morte 2 vezes, ele já estava metido com a morte há algum tempo. Mas ele tanto fez, né? Ele prometeu o tal do fígado também, que tentou roubar, o fogo de Vesta. Esses caras, eles pintaram e bordaram com os deuses, torraram a paciência do Olimpo. Aí Zeus pegou o Sísifo, quando ele conseguiu pôr a mão no Sísifo, falou: agora, velho, agora você vai ser castigado. E ele pegou e colocou o Sísifo neste castigo de eternamente rolar, ou você vê as ânforas antigas, você vê Sísifo carregando uma pedra, uma rocha, sem rolar, carregando nos braços. Então fica aí uma questão exatamente se ele rolava aquela pedra para cima ou se era simplesmente uma pedra de tamanho usual, uma pedra que não exigisse rolar. Dá uma olhada, veja, dá um Google, veja que legal que você vai ver muitas pinturas mostrando um homem empurrando uma rocha imensa, mas nessa ânfora mais antiga, que é de 500 a.C., você vê que é uma rocha que ele segura com as 2 mãos, suspenso no ar. Então, aí Sísifo ficou levando esta rocha morro acima, montanha acima, por toda a eternidade. Mas, antes, o truque aí é que é o seguinte, antes de virar um ditame do deus, de Zeus, melhor dizendo, antes de ser um ditame de Zeus, o Sísifo já se encontrava às voltas com uma tarefa eternamente recorrente, qual seja, ele já tinha caído fora, ele já tinha tapeado a morte 2 vezes. Então, o que acontece é que
se você engana a morte, o que acontece? Você vive mais. Se você engana a morte eternamente, você vive eternamente. Né? Aí que Deus falou, não, você vai viver eternamente para tentar executar uma tarefa que nunca vai se completar. Mas aí é que vem o pulo do gato. Quem disse, né, é que Zeus quis que fosse um castigo. E a gente sempre pensa, deve ser um castigo ficar rolando uma pedra montanha acima por toda a eternidade, nunca que a pedra fica. Mas isso aí só vai ser um castigo na proporção em que a pedra, você entende que a pedra tem que ficar lá. E não simplesmente que a pedra precisa estar em deslocamento. Se o objetivo é ter a pedra sempre circulando, então o Sísifo está fazendo tudo ok. Não tem do que se aborrecer. Aí a gente vê o quê? A gente vê que, na verdade, só vai ser um castigo na proporção em que Zeus ordenou, transformou isso num dever para ele. Agora, se parte da iniciativa, da criatividade ou do interesse do Sísifo levar essa pedra para cima todo dia ele vai levar aquela pedra e não será um castigo. Foi somente na proporção em que levar esta pedra para cima era desprovida, era descolada de um propósito de vida, de uma inspiração, né? Ou de um desejo. Desejo aqui no sentido mais analítico do termo, não desejo no sentido lascivo do termo, que é o que nas tradições contemplativas muitas vezes o desejo é lido na sua vertente hedonista, né? E não é o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de uma inspiração longitudinal e de vida. Bem, e nós vemos isso às vezes no cotidiano. Às vezes o trabalho, para alguns, é encarado como um castigo. Quando que o meu trabalho é um castigo? É quando me mandam fazer aquilo. E eu faço por uma questão de subsistência, ou de ambição, ou do que quer que seja. A outra coisa é quando eu me dedico àquele trabalho e quando eu vejo naquele trabalho e eu vejo uma solução e não um problema. As duas situações ocorrem. E uma não está certa e outra está errada. É que quando eu vejo o trabalho como uma solução, na verdade é a solução do quê? Na verdade é aquela atividade como um caminho que me inspira. A tarefa em si é irrelevante. Na medicina nós temos um exemplo muito comum que é o do patologista que faz uma necrópsia. Não é esse da televisão, que é aquele lá, um legista, ele faz uma necrópsia, legista. Daí você tem o patologista que faz uma necrópsia em situações em que não há evidência de violência ou crime. Me parece que essa distinção ainda se mantém. Ali você está vendo uma pessoa que faleceu, você vê uma pessoa, né? É um cadáver, com todo respeito, é um cadáver, né? No entanto, ele está lá absolutamente absorto ao trabalho, ele simplesmente abstrai o lado desagradável daquele encontro. Por quê? Porque ele está imbuído de uma inspiração. Qual que é a inspiração? Eu preciso descobrir, preciso saber, o pessoal que tratou ele, a família, eu preciso levar a essas pessoas a informação do que aconteceu com ele. Aí você vai. Agora, se não é para isso, é simplesmente... tá brincando, né? Fica insuportável. Então, não é a tarefa em si, mas sim o que lhe inspira a estar fazendo aquilo, né? E mais ainda, com isto tudo, a gente percebe de uma maneira muito clara que para exaustão, esse grande o desalento que advém
de uma sensação de sobrepujamento, de vencimento, de perecimento, o antídoto é a aquisição, é a posse de um sentimento de sentido, de propósito em viver. Agora, esse propósito, ele não é um objetivo, ele não é uma meta. Eu quero ganhar o meu primeiro milhão antes dos 40 anos. Não, por favor, né? Isso não é propósito de vida. Isso é expectativa imaginária. Basear-se nisso é o pior erro que a gente pode cometer de um ponto de vista da nossa saúde e bem-estar. Porque daí, até os 40 eu tenho que ganhar 1 milhão, eu estou com 38. Eu só tenho 600 mil de patrimônio. E aí? Isso é estressante. Então, a ideia do propósito, então, não é da meta ou do objetivo. A ideia do propósito vai muito mais na direção do Wunsch freudiano, do désir francês ou o Ikigai do japonês. Aqui no Brasil nós temos uma expressão que é magnífica, que é usada na pecuária. Quando você pega o criador, pega as cabeças de gado para levar para o abatedouro, para levar para o trem e tal, e pega aquela estrada de terra, todo mundo já viu aquela imagem típica, o boiadeiro, 2, 3 boiadeiros em cima do cavalo e a boiada indo numa direção. Quando, nos primeiros 2, 3 dias que você tira a boiada da fazenda onde ela foi criada e leva para um novo destino, os primeiros 2, 3 dias, a tendência do gado é sempre virar e voltar. Eles querem voltar, eles não querem ir adiante. Essa tendência do gado a ter uma direção específica, o boiadeiro chama de querência. É a querência do gado. O propósito, ou Wunsch, ou o que seja, tem muito mais essa característica de para onde eu tenho uma propensão a ir. Isso é o propósito. Não é exatamente eu quero X, eu vou Y. Não, isso é uma coisa, isso não tem nada a ver com bem-estar psicológico. Tem a ver com bem-estar psicológico é sentir-se engajado em um propósito. É sentir relevância em alguma coisa que eu faço, é sentir-me inspirado a algo. Por isso que a Veredas Treinamento tem o mote: inspirar é realizar. Porque o próprio ato da inspiração é restaurador, é reparador. Aí você pode perguntar, tá, mas e qual é o meu propósito na vida? Veja, o seu propósito, os seus propósitos, o sentido, é aquilo que te motiva a perguntar isso para si mesmo. Se você está se perguntando qual é o seu propósito, é porque você tem um. Da mesma forma como a gente tem o Hiroshi Suzuki fala, é a sabedoria que busca a sabedoria. Então, quando você diz assim, olha, eu gostaria de ser mais sábio, eu gostaria de manejar um pouco melhor esse turbilhão emocional interno que eu tenho, eu gostaria de ter uma participação melhor nessa tensão, nesse calor interno que a vida eu acabo gerando no dia a dia. Você tem isto, então você já está sendo sábio. Então é a sabedoria que busca a sabedoria. E é o propósito o que faz perguntar qual é o meu propósito. E isto aqui é algo que você pode perfeitamente bem ir construindo e percebendo e entrando em contato nas psicoterapias, né? Na sua prática contemplativa e em outras maneiras hábeis, outras maneiras endossáveis de trabalhar nessa direção. Não é simplesmente uma prática, outra, uma filiação ideológica ou outra, é realmente muito mais profundo do que isso. É uma querência, é uma coisa
para a qual você propende, na direção da qual você gravita, como quando você joga uma pedra e a pedra cai, ela gravita. É mais ou menos esta ideia. Entrar em acordo com isso é uma receita, é uma fórmula muito bem sucedida de experimentar uma vida mais produtiva, mais serena e mais proveitosa. Tá? É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Não desista de si. Continue. Um abraço. Tchau.